Olá! Vamos iniciar o nosso curso de análise sintática do português. A lição 1 é sobre noções gerais de sintaxe. Antes da gente iniciar com o curso propriamente dito, algumas recomendações. Todo o material deste curso é de distribuição livre dentro das limitações de licenciamento previstas pela licença Creative Commons, indicada neste slide. Durante o curso, a gente vai empregar o excelente livro Lições de Português pela Análise Sintática, do Evanildo Bechara. É um livro bastante tradicional, antigo até mesmo, mas que vem sendo obviamente atualizado e que tem uma abordagem muito interessante para o ensino da gramática da língua portuguesa. A lição 1 vai ser dividida em duas partes. A parte 1 vai corresponder a o que é oração, que é o ponto de partida da análise sintática, vai tratar também da entoação oracional, que é refletida pela pontuação na linguagem escrita. Vamos falar também de situação e contexto, qual é a influência desses dois elementos em cima da sintaxe e da comunicação, e vamos fechar essa parte com alguns exercícios. Oração é a unidade do discurso marcada entre duas pausas. É a menor unidade de sentido do discurso e encerra um propósito definido. Em outras palavras, é um conjunto de palavras que tem um sentido e um propósito, e esse conjunto é separado de outros conjuntos de palavras por duas pausas. Para essa oração funcionar, ela utiliza dos elementos do idioma seguindo alguns determinados modelos de estrutura. Esses modelos de estrutura é que formam o sistema sintático da língua portuguesa. Assim sendo, a sintaxe tem por objeto de estudo estes modelos, estas estruturas sintáticas existentes no idioma, no nosso caso, na língua portuguesa. Entoação. Essa unidade de sentido de uma oração, ela é caracterizada pela entoação, pela maneira como a gente fala esse conjunto de palavras e de acordo com o ritmo, de acordo com uma cadência. A entoação, ao seu final, pode implicar na mudança de sentido das orações. Alguns exemplos. João, absurdo, vá. Elas são orações completas, desde que ocorram entre duas pausas e se elas possuem unidade de sentido. Alguns exemplos específicos de entoação. João estuda. Entoação assertiva. É uma oração declarativa, é uma declaração. Esse tipo de oração termina com o ponto. João estuda já possui uma entoação interrogativa. É uma oração interrogativa geral. Termina com um ponto de interrogação. João estuda já possui uma entoação exclamativa. É uma oração que transmite emoção. Ela termina com o emprego do ponto de exclamação. João, o irmão mais novo, estuda. As vírgulas oferecem um sentido de suspensão, é uma entoação suspensiva. Elas explicam um pouco mais, suspendem a unidade de sentido da oração João estuda. Uma observação interessante. A oração interrogativa geral é respondida com sim ou com não. Já a interrogativa parcial, em geral, utiliza palavras de apoio. Quem estudou? Quando choveu? Onde você estava? E elas não conseguem ser respondidas apenas com sim ou não. Situação e contexto. Situação é o ambiente físico e social onde se fala. Já contexto é o ambiente linguístico onde se encontra a oração. Situação é, por exemplo, um diálogo num trem entre populares ou o diálogo entre dois professores numa universidade. Já o contexto são as características linguísticas desses falantes. Vamos agora para alguns exercícios. Assinalar a palavra ou grupos de palavras que constituem oração. Os juízes de paz não possuem unidade de sentido, está incompleta, não é uma oração. Número 2. Podem retirar-se. Já possui unidade de sentido, a gente compreende o significado. Número 3. Momentos antes das 7 horas da noite. Está incompleta, não tem tanto sentido. Número 4. Quase sem combinação nem plano assentado. Não possui sentido completo, então não é uma oração. Já o número 5. Foi geral o brado de indignação. Sim, possui sentido completo e está separado por duas pausas. É uma oração. Número 6. O pessoal do novo gabinete. De novo, um conjunto de palavras que não tem um sentido tão completo. Número 7.
à custa de todos os meus bens e sacrifícios de minha pessoa. Novamente, um conjunto de palavras sem sentido completo. Número 8. Muitos trataram logo de sair. Sim, possui sentido completo. Uma voz se ouviu. Também possui sentido completo. É uma oração. Perto da meia-noite. Número 10. Não possui sentido completo. Não é oração. Número 11. Quase cortadas as palavras com soluços. Não tem sentido completo. Não é oração. Número 12. Eu me retiro para a Europa. Perfeita. É uma oração. Sentido completo. Sou hora e meia no relógio. Número 13. É uma oração. Tem sentido. Número 14. O intendente da polícia e vários criados da casa. Está incompleta. Não é oração. Número 15. Aqui tem a minha abdicação. Perfeita. Uma oração completa. Número 16. Despedimos-nos. Oração completa. São orações. Número 2, número 5, número 8, número 9, número 12, número 13, número 15 e número 16. Mais um último exercício. Construir orações com os seguintes grupos de palavras. Ao sétimo dia, de olhos baixos, o cajado ao ombro, no viçoso jardim em flor, profundamente com infinita e inenarrável melancolia, a casa do meu vizinho, no campo a luz bendita do sol, a caminho pela poeira fina da estrada, o céu muito azul, dali para baixo, e a sombra negra do seu corpo, na claridade nítida da estrada. Todos esses grupos de palavras não possuem sentidos completos. Eles não são orações. O exercício é, portanto, construir orações acrescentando algumas palavras. Algumas sugestões de respostas. Ao sétimo dia, deixamos a cidade. De olhos baixos, o cajado ao ombro, o fazendeiro entrou em casa. No viçoso jardim em flor, as crianças brincavam de roda. Profundamente, com infinita e inenarrável melancolia, o trem deixava a estação. A casa do meu vizinho é espaçosa. No campo, à luz bendita do sol, a folhagem era balançada pelo vento. A caminho pela poeira fina da estrada, lá ia o carro de bois. O céu, muito azul, prometia uma noite fria. Dali para baixo, não havia mais gente. A sombra negra do seu corpo na claridade nítida da estrada assustava os viajantes. O que consistiu, portanto, esse exercício? Basicamente em acrescentar palavras a esses grupos de palavras do lado esquerdo, de tal maneira que a gente conseguiu produzir orações. As respostas podem ser várias.